o início da sessão plenária da tarde dessa quinta-feira, na expectativa de continuidade do julgamento da demarcação das terras indígenas. E você acompanha ao vivo, direto do plenário. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. Na imagem aberta, vista dos ministros em plenário. Tomam assento. Abre a sessão no centro da imagem, também no centro da mesa, em formato da letra U invertida, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. A 30ª sessão extraordinária do plenário deste Na imagem, Supremo a Tribunal excelentíssima senhora Federal, ministra ajusta os microfones neste dia 21 de e setembro fala segurando de uma folha branca em sua mão 2023. direita. Cumprimento os eminentes pares, tanto os que estão aqui Mulher branca, cabelos loiros, presencialmente, como também o curtos, ministro Dias usa Toffoli, óculos que de grau. está Veste um blazer verde. presente preta. por vídeo. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as A senhoras e ministra usa senhores toga preta sobre os advogados, ombros. as senhoras e senhores servidores e todos os que aqui se encontram conosco. Um registro especial quanto à presença no plenário dos estudantes de Direito da A imagem Faculdade vista dinâmica do Cerrado de plenário do Supremo Brasília, Tribunal Federal. Distrito Federal, lá à minha direita, e da Fundação Educacional de Brusque, Santa Catarina, também Grande aqui do lado quantidade direito. predominante Sejam de todos jovens. muito bem-vindos ao Supremo Tribunal Federal. Desejo que tenham proveito com a nossa sessão. Ontem nós fizemos o lançamento, no início da sessão, da obra em homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, nos mesmos moldes feitos por este Supremo Tribunal Federal, em homenagem aos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, quando de suas aposentadorias. E hoje é mais um dia de alegria, pois estamos a lançar a 5ª edição revista e ampliada das notas sobre o Supremo Tribunal Federal, de autoria do ministro Celso de Mello, que hoje, vem com uma titulação um pouco mais ampla, Notas sobre o Supremo Tribunal Federal, Império e República. Com a palavra ao centro da imagem, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Agradeço. O senhor assistente de plenário está a passar para todos. Ministro Celso de Mello, eu relembro, pontificou por mais de 31 anos neste Supremo Tribunal Federal, no exercício paradigmático da jurisdição constitucional, sempre com um inexcedível brilho, conhecimento enciclopédico, equilíbrio e lucidez inigualáveis. Tomou posse em 17 de agosto de 1989 nessa Suprema Corte e aposentou-se em 13 de outubro de 2020. Notabilizou-se pela irredutível defesa das liberdades individuais e dos direitos fundamentais, tendo atuado sob a égide da Constituição de 1988, na construção do constitucionalismo moderno. Foi presidente dessa Suprema Corte no biênio 1997-1999 e coube-lhe, por primeiro, a definição da missão institucional do Supremo, o que fez com a sua costumeira maestria. Seu legado a esta casa é indelével, e disso somos todos nós testemunhas, pois sua qualificada voz continua a ecoar neste plenário, na cotidiana invocação, tanto em nossos votos quanto nas sustentações orais dos advogados, das decisões memoráveis que proferiu ao longo de sua fecunda magistratura como juiz constitucional. Este livro, ampliação atualizada, a nosso pedido, das suas notas, que já estavam na 4ª edição, como antes referi, traduz mais uma das múltiplas facetas do ministro Celso de Mello, a de profundo conhecedor da história
do nosso Supremo Tribunal, em suas minúcias, dados objetivos e aspectos pitorescos, propiciando consulta segura e esclarecedora. O Supremo Tribunal Federal entrega, assim, à comunidade jurídica e à sociedade em geral esta publicação enriquecida, na certeza da sua relevância, enquanto reflete, em rápidas e precisas pinceladas, com objetividade, a história desta instituição, que é um dos pilares da nossa democracia constitucional, preservando, assim, a sua memória. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 20 de setembro de 2023. Do Supremo Tribunal Federal, de pé, à esquerda da excelentíssima senhora ministra presidente, presentes quem à fala é sessão, senhores Carmelina Oliveira de ministros, Souza, Gilmar assessora-chefe do Mendes, plenário. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Mulher Luiz branca, Fux, cabelos aloirados, abaixo Edson dos ombros. Fachin, Alexandre de Veste Moraes, preto. Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausente justificadamente o senhor ministro Roberto Barroso. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h32, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma complementação ou observação a fazer quanto à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E, antes do pregão, eu concedo a palavra ao senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, cumprimento o excelentíssimo senhor ministro decano, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros. Cumprimento aos senhores advogados e advogadas presentes, servidoras, aqui na pessoa da doutora Carmen Lília. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Cumprimento a todos com boa tarde e a todas também. Senhora Presidenta, hoje Na imagem, eu homem concluo a última cabelos ralos, barbas e bigode tenho branco. assento na última sessão do meu segundo Veste terno biênio. preto, camisa branca. E Gravata azul, com da detalhes. liturgia da gratidão, especialmente nesta casa, trazer O ministro fala meu olhando para a sua agradecimento esquerda, pessoal onde está a excelentíssima a senhora cada ministra um presidente. dos seus membros, ministras, ministros, servidoras, servidores, a todos os senhores advogados que foram à tribuna nesses 4 anos, com a nossa presença, aqueles cidadãos brasileiros que nos acompanharam, e tudo isso para um único fim, que é o bem comum, o único objetivo da República. Dizem que as pessoas ficam e as instituições passam, mas as instituições se fazem de pessoas que por elas passam. O Ministério Público é sempre de contribuir para o aprimoramento do nosso contínuo processo civilizatório e do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. Entendemos ter cumprido o nosso dever institucional e cívico, não em trabalho unipessoal, mas no que fomos, sobretudo, catalisadores do trabalho harmônico e coordenado de valorosos colegas, subprocuradores-gerais, subprocuradoras-gerais da República, membros do Ministério Público Brasileiro em todos os níveis e unidades da Federação, procuradoras e procuradores, promotoras e promotores, servidoras e servidores, todos reunidos em torno de um projeto de Ministério Público fortalecido pela unidade, equilibrado e eficiente. Os desafios dos últimos 4 anos foram adicionalmente cercados por algumas incompreensões e falsas narrativas, dissonantes com o trabalho realizado, documentado e publicizado, e agora também organizado no relatório final de gestão, que recém divulgamos e entregamos cópia a cada um dos membros da Suprema Corte. Parte das incompreensões deve ser a equivocada expectativa de o Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição veda expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. A ideologia política busca os espaços de poder. A ideologia constitucional busca limitar e convergir o uso do poder em prol do bem comum, protegendo o cidadão de abusos e arbitrariedades. O Ministério Público Brasileiro deve caminhar na busca e guarda
do caminho aristotélico do equilíbrio, da harmonia dos poderes, da observância das funções incumbidas separadamente a cada instituição do Estado, a estipar o risco da indesejada concentração de poderes e desajuste do sistema de freios e contrapesos. Guardar a Constituição e as leis é guardar os nossos consensos mínimos gestados na sociedade, debatidos e decididos no Congresso Nacional. Nesses consensos positivados não está somente o quê, mas o como, sendo o devido processo legal o norte inafastável para o exercício limitado, controlado e legítimo do poder. A divergência faz parte da democracia. No campo político, a divergência pode eventualmente polarizar e se resolve pela regra da maioria. No campo jurídico, a divergência é de convergir, uma vez que as instituições contramajoritárias não têm compromisso com projetos partidários, mas com a coerência interna, com a força normativa da Constituição e a efetividade das normas postas, com a resolutividade dos conflitos. Se o Ministério Público Brasileiro, curador da ordem jurídica, tem assento nessa Corte Suprema, guardiã da Constituição, é porque as soluções para os conflitos, a partir da norma posta, fazem-se racional e dialogicamente. O chamado do Ministério Público, tal como o Evangelho de Cristo, é o de servir e bem servir ao público, ao povo e a todos os brasileiros, indistintamente, e assim fizemos ou procuramos fazer diuturnamente. Na verdade, nós combatemos a macrocriminalidade, substituindo o modelo para a sustentação oral, quem fala é o excelentíssimo senhor ministro Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Mais de 200 investigações complexas, operações e apurações, que só na PGR envolveram cerca de 500 autoridades com prerrogativa de foro. Avançaram assim, sem espetáculos midiáticos, com respeito irrestrito ao devido processo legal, nele inseridos o juiz natural, imparcial, contraditório, ampla defesa, a segurança jurídica. Isso porque as autoridades públicas não têm mais garantias, tampouco as têm menos do que qualquer cidadão. Estamos todos sob o palio do Estado de Direito. A redução recorde dos acervos de processos do gabinete do PGR resultou em celeridade e efetividade. Apenas no controle de constitucionalidade foram 475 ações ajuizadas por este procurador, buscando tratamento equânime a todos os entes da Federação. As ações já apreciadas por esta Suprema Corte receberam cerca de 80% de julgamentos procedentes. Na pandemia, experiência inédita de coordenação nacional e conexão interinstitucional salvou bilhares de vidas, inclusive com destinação de mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Nessa frente, é incompreensível a narrativa distorcida e inverídica de alguns, aos quais recomendamos a leitura da obra Ações que Salvam, para melhor informar a sociedade sobre tudo o que fizemos e entregamos e ombreamos com o povo brasileiro. Nada menos que sangue, suor e lágrimas. Agradeço o diálogo respeitoso entre nossas instituições, que encontrei honrados ministras e ministros desta Casa, o convívio com vossas excelências e a labuta pessoal em prol da força normativa da Constituição e de sua proteção haverão de seguir firmes. Nas distintas e complementares competências que a Constituição reservou ao Judiciário e atribuições ao Ministério Público, a missão final é a única: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Prossigamos todos e cada um nessa sagrada missão comum em prol de um Brasil melhor. Senhora Presidente, senhora Ministra Carmen Lúcia, senhor Ministro Decano, senhores ministros, meu muito agradecido a todos por estes 4 anos de um intenso trabalho, mas de um convívio muito agradável e que me faz me sentir contributivo pelo que pudemos fazer juntos, e fizemos muito, e não vou me alongar para não ter que falar do ministro Toffoli que está ausente. Com a palavra o excelentíssimo senhor ministro Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Da ministra Carmen Lúcia, do ministro Fachin, do ministro Cássio, do ministro André, do ministro Zanin, que chegou, mas já chegou com a nossa com a capacidade do diálogo com todos, inclusive com o Ministério Público. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Carmen Lilian, também pela contribuição relevante. Obrigado a todos. Eu cumprimento o doutor Augusto Aras, nosso Procurador-Geral da República. Agradeço as palavras de Sua Excelência
E Com a palavra, passo a ministra a Rosa palavra Weber, ao nosso presidente do decano, STF. ministro Gilmar Mendes, que falará em nome Imagem do aberta tribunal. ao centro, a excelentíssima senhora ministra presidente, a sua Senhora direito, presidente, procurador-geral da República. ministra Rosa Weber, eminente ministra Carmen Gilmar Lúcia, Mendes, ministro do STF. eminentes ministros presentes, senhor Procurador-Geral Imagem da homem de pele República, branca, calvo, cabelos Augusto grisalhos na Aras, lateral. Sobrancelha senhoras e grisalha, senhores, usa óculos de grau. hoje, Veste terno neste cinza, solene camisa branca, gravata azul. plenário do Usa Supremo toga Tribunal preta sobre os Federal, ombros. em nome de todos os ministros desta Corte, presto justa homenagem ao Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, que encerra sua gestão à frente do Ministério Público Federal na próxima semana. Nascido em Salvador, na Bahia, Aras ingressou na carreira de procurador em 1987, tendo atuado em diversas missões até ser promovido a subprocurador-geral da República em 2011. Não foi só na carreira de procurador que o doutor Aras se destacou. Aras também é doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, 2000, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, 1981. Professor adjunto de Direito Comercial e de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e professor da Escola Superior do Ministério Público da União desde 2002. Toda essa experiência profissional e acadêmica levou o Dr. Aras a se tornar, com maestria, o líder do Ministério Público Federal em 2019. Em 26 de setembro de 2019, tomou posse como Procurador-Geral da República, sendo reconduzido 2 anos depois para um novo biênio. Destaco aqui, senhores ministros, senhoras e senhores, que Aras assumiu a responsabilidade de liderar o Ministério Público Federal em um período desafiador da história da nação. Ao longo desses 4 anos, o Brasil passou pela pandemia do Covid-19, que assolou o mundo todo e que teve peculiaridades entre nós, como sabemos. Enfrentamos eleições presidenciais conturbadas e que dividiram o país. E passamos por constantes ataques à democracia que culminaram com o infame dia 8 de janeiro, com a invasão dos prédios dos 3 poderes da República. A despeito da aridez do tempo atual, o Procurador-Geral da República nos garantiu firmeza no compromisso para com o Estado de Direito. Adotou postura de equilíbrio, sensatez e austeridade na condução do órgão de cúpula do Ministério Público. Em seu discurso, ao tomar posse no seu 2º biênio, Aras afirmou que reiterava sua lealdade à Constituição e às leis do país, na defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais disponíveis e do regime democrático. Indisponíveis. E assim o fez. Ao longo de sua gestão, vale destacar que o Dr. Aras procurou trabalhar em estreita colaboração com este Supremo Tribunal Federal, defendendo a independência dos poderes e o respeito a decisões judiciais. Seu compromisso em manter a harmonia e o equilíbrio entre os poderes fortaleceu também este tribunal. Em seus pareceres perante o Supremo, Dr. Aras sempre ressaltou a necessidade de se preservarem as capacidades técnicas e as competências institucionais dos poderes constituídos. Sempre defendeu a autocontenção do Poder Judiciário e os limites dessa atuação na definição ou implementação das políticas públicas. Da mesma forma, também o fez em relação à própria instituição que
dirigia, que dirigiu e que continua a dirigir até a próxima semana, fazendo com que houvesse uma discussão salutar a propósito dos limites dos poderes do próprio Ministério Público. Poder sem limite, nós sabemos todos, já não é poder jurídico, é arbítrio. E Sua Excelência, sabemos todos, herdou uma casa, para dizer o mínimo, em um certo estado de conflagração. Além disso, como já foi lembrado por Sua Excelência, os números de sua gestão à frente do Ministério Público demonstram o comprometimento do Dr. Aras com o serviço público e com a boa prestação jurisdicional. O seu gabinete, entre 26 de dezembro de 2019 até 19 de setembro de 2021, foi responsável por mais de 39 mil manifestações em processos judiciais. E isso repercute na vida do Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ministro decano da Corte. Ajuizado, e aqui vou ter que fazer uma correção, mais de 400 ações diretas de inconstitucionalidade. Vale lembrar ainda, senhora presidente, que em sua atuação como procurador-geral, Aras adotou medidas importantes para o Ministério Público em relação à igualdade de gênero. Foi criada uma ouvidoria específica para as mulheres na instituição, além de ter ocorrido a indicação de procuradoras e servidoras para postos de destaque. Aras também criou uma rede de proteção relacionada à maternidade. Dito tudo isso, ministra presidente, penso que, em nome de todos os presentes, eu devo agradecer ao Dr. Augusto Aras por sua dedicação incansável ao serviço público e pela imensa colaboração com este Supremo Tribunal Federal nesses 4 anos de sua gestão. Por fim, presidente, um toque pessoal. Nós, durante todos esses anos, pouco antes já, mantínhamos um diálogo frequente. E mantivemos esse diálogo em momentos de muita tensão, às vezes, ou de muita apreensão. E procurávamos nos aconselhar reciprocamente e comungávamos também de um ideário que, acredito, marca a sua gestão quando o tempo já expungir, já Ministro, pausa, fale e bebe água. afastar as críticas do momento, a preocupação que Sua Excelência tinha com a não criminalização ou a descriminalização da pura atividade política. Muito obrigado, doutor Aras. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes. E agora chama a julgamento para continuidade o recurso extraordinário 1.017.365, procedente de Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que recorrentes a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, corrigimos a autuação, ou atualizamos. Imagem aproximada ao centro, a excelentíssima senhora ministra e como Rosa recorridos, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, nova denominação do Fátima, e também a comunidade indígena Xoclém, terra indígena Ibiramala, Clenhon. Este recurso extraordinário diz com o tema 1031 da repercussão geral. Nós tivemos
os votos do relator, dando provimento ao recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelos ministros que proferiram seus votos, à exceção do ministro Nunes Marques, que negou provimento ao recurso extraordinário. Chamada a julgamento o recurso extraordinário número 1.163.065, com algumas FUNAI contra o Instituto do Meio discrepâncias, Ambiente. convergências, outras, e também tivemos o voto vista do ministro André Mendonça, que se restringiu à tese, porque em função do que decidimos na questão de ordem. Ontem tivemos o voto do ministro Dias Toffoli e hoje damos continuidade ao julgamento com o voto do eminente ministro Luiz Fux, que está com a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhora presidente, ministra Rosa Weber. Saudar também a ministra Carmen Lúcia e os integrantes da Corte na presença, na pessoa do ministro Gilmar Mendes e todas as advogadas e advogados aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria muitíssimo de parabenizar Vossa Excelência pelo lançamento dessas notas do estimado e inesquecível querido amigo ministro Celso Mello. Aproveitar, inclusive, a oportunidade para cometer a inconveniência de pedir mais um volume, porque eu quero um em casa e outro aqui na biblioteca do meu gabinete. Senhora presidente, eu assistindo à sessão, desde o seu início, eu me lembrei... Para o voto, excelentíssimo senhor ministro. O ministro Luiz Roberto Barroso fez uma distinção entre hard cases e casos mais simples. Então, no meu modo de ver, o que Sua Excelência se referiu é exatamente a um aspecto procedimental e um aspecto material. Procedimentalmente, isto aqui é uma ação possessória, e eu gostaria de me adstringir à ação que foi proposta. Mas, materialmente, esse é um tema extremamente importante para o país. Então, materialmente, ele é um hard case. Por outro lado, eu queria me associar às palavras do ministro Gilmar Mendes em relação ao nosso estimadíssimo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com quem mantivemos um relacionamento sincero, leal e urbano. E, dito isso, senhora presidente, eu, retomando a questão de se o caso, a escolha que nós vamos fazer da solução judicial representa um hard case ou um simples caso, eu diria que o Supremo Tribunal Federal, nessa questão, ele há de ser o artesão da solução do caso, porque vimos ontem aqui, muito embora, digamos assim, sem nenhuma oposição, a posição do colega, vimos ontem quantas implicações esse tema pode trazer. Então, no afã de rememorizar rapidamente, em termos simples, eu diria que nós estamos diante de um recurso ordinário interposto pela FUNAI quanto à decisão TRF, que deu grande causa à Fundação Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, FATMA, atual Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, em desfavor da comunidade indígena Xoquileng. Aqui, já de início, senhora presidente, eu acho que houve uma certa unanimidade que há uma coexistência harmônica entre a proteção do meio ambiente e a proteção dos indígenas. O princípio que vigora entre nós é o princípio da unidade da Constituição. E esse princípio da unidade faz com que nós tenhamos que ponderar valores, mas jamais sugerir uma hipótese de declarar inconstitucional a própria Constituição Federal. Então, ontem, aqui, durante todas essas sessões, revelou-se que são valores conciliáveis. A decisão que concedeu à Fundação a integração de posse na área, considerando que os indígenas estavam ilegitimamente ocupando a área, essa expressão ocupando é muito importante,
ela deu essa decisão a favor da Fátima, da imã, afirmando que aquilo ali era uma terra de titularidade dessa fundação. Mas quem ocupava a terra era a comunidade indígena Xoklen. E aqui, no meu modo de ver, senhora presidente, já começa a surgir uma questão que é uma questão de supradireito. Também restou assente que a posse constitucional é uma posse diferente da posse civil, como demonstrou o ministro Edson Fachin. Entretanto, o ordenamento ele é, digamos assim, influenciado por inúmeros princípios. Nós hoje temos regras e normas. E há um princípio de supradireito de que na ação possessória o que se discute é a posse, não se discute a propriedade. Porque no direito brasileiro é vedado, no juízo possessório, introduzir o juízo petitório, porque isso representaria um exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, seria a introdução, um modelamento da legitimação da exceptio domini, ou seja, exceção do domínio. E, historicamente, o que se afirma quando se invoca a exceção do domínio é que o proprietário primeiro ele restitui, para depois reivindicar. Mas é importantíssimo que nós tenhamos em mente que a própria decisão entendeu que a posse era ocupada pelos indígenas. E o acórdão recorrido assegurou a posse a quem não tinha posse. Então, no juízo possessório, a briga é entre os possuidores e vence aquele que tem a melhor posse. E no caso concreto, no meu modo de ver, restou unânime até agora, que a posse justa, até porque é constitucional, não pode ter uma posse justa nem de má fé, a posse justa é a posse da comunidade indígena. Então, aqui começou-se a debater, colateralmente, a quem assistiria o direito de permanecer na área à luz do artigo 231 da Constituição de 1988, tendo em vista a não conclusão da demarcação e o registro da reserva biológica em favor da Fátima. Nesse particular, senhora presidente, acho muito importante que nós recordemos, na qualidade de juízes da Constituição, o que diz a Constituição. Peço vênia, porque Vossa Excelência conhece por dever de ofício. O artigo 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A Constituição Federal não é um diploma que esteja imune a interpretações. E a interpretação teleológica sistêmica é no sentido de que, ainda que não tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado, porque elas têm a proteção constitucional. Ministro Fux, me dá uma licença, só para uma observação. Não vai me tirar do meu apartamento de novo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, só para ficar nos fatos. Né? Em 96, houve a demarcação desta área. Em 2003, vem uma portaria e amplia a demarcação. Em 2009, acontece a invasão, acho que tem até a data, em 2009, acontece a invasão desta outra área que é objeto do RE. Invasão. Pelos índios que ocupavam, então, todo este contexto. Só para ajudá-lo na construção do raciocínio, Vossa Excelência pode chegar ao resultado que entender devido, como sempre.
mas só para dizer que, e o relator poderá me Na confirmar, imagem, o excelentíssimo senhor ministro manipula o celular. essa área que está titulada e de posse do órgão ambiental foi invadida em 13 de janeiro de 2009. Portanto, não há falar em posse indígena, a não ser no conceito imemorial. Estamos falando só disto aqui. É só disto. Então, exatamente. Foi bom Vossa Excelência ter feito essa intervenção, porque numa interpretação teleológica sistêmica, o que se analisa é a posse... Eu tomo o voto do excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministro do STF. Não aquela posse Na imemorial. pauta, recurso extraordinário número 1.173.065. Não há mais FUNAI contra Instituto do Meio esse Ambiente. estado fático. Então, nem eu serei despejado, nem Vossa Excelência vai ter que trabalhar na rua, nem o Supremo vai para outro lugar. O que se estabelece na interpretação teleológica sistêmica é que as áreas ocupadas pelos indígenas e aquelas áreas que guardam ainda uma vinculação com a ancestralidade e a tradição dos povos indígenas, ainda que não estejam demarcadas, elas têm a proteção constitucional. Essa, no meu modo de ver, é a interpretação teológica sistêmica mais correta da Constituição para exatamente expungir uma ideia que não é a ratio que se pretende conferir, e eu concordo que o ministro Gilmar disse ontem, que o legislador tentou resolver de alguma maneira, fixando ali aquele prazo de 5 anos para que se propusesse as demarcações. Mas há demarcações em curso, há ações pendentes, há demarcações que ainda estão por iniciar. Então, senhora presidente, eu estou me baseando nesses dois fundamentos. Muito já se disse aqui. Primeiro, o fundamento de que as terras estavam ocupadas pelos indígenas. Existe ação de Força Nova. Foi invadido em 2009, esperou mais de ano e dia, o estado fático está consolidado. Por outro lado, também não há possibilidade de falar em posse injusta de má-fé, se a própria Constituição, havendo esses vínculos com a tradição indígena, se essa terra é ocupada por indígenas. Não há lugar para que se possa macular essa posse de má-fé, de boa-fé, posse justa ou injusta. Então, senhora presidente, eu trago aqui as lições de saudoso Ponte Miranda, nos seus comentários, a Constituição de 46, que já previa essa tutela, e trago aqui no meu voto essa interpretação finalística do artigo 231, que assenta que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Qual a natureza da ação? Possessória. Quem vence a ação possessória? Quem tem a propriedade ou quem tem a posse? Quem tem a posse. Quem tinha posse? Os indígenas. Então, a ação possessória, no meu modo de ver com a devida vênia, ela foi mal julgada, porque ela se baseou em duas premissas epocadas. Em primeiro lugar, na titulação do Instituto IMA. E, em segundo lugar, porque ela introduziu o petitório no curso do possessório, que é uma matéria versada não só no direito civil, mas agora, mais propriamente, no direito constitucional, com essa redação tão clara do artigo 231. Eu trago também aqui o texto da OIT, que embasa essa formulação, e eu concluo, porque muito já se falou aqui, eu vou fazer a juntada de voto, e eu estou exatamente acompanhando o voto do eminente relator. Na imagem, o ministro consulta alguns papéis. Senhora presidente, de fixar qualquer tese. Para o voto, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministro do STF. Na pauta, recurso extraordinário número 1.173.065. FUNAI contra IMA. Neste momento, porque, em diálogo com o colega, ele ponderou que gostaria de participar do debate sobre as teses lançadas. Então, senhora presidente, a ancestralidade do tribunal tem essa vantagem. Já recebemos os subsídios de todos os colegas. E com essas
diminutas palavras, mas fundadas no texto constitucional e na minha insidicável convicção, eu acompanho o voto do eminente relator, ministro Edson Fachin. Obrigada, ministro Fux. Acolho o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do ministro relator, Edson aberta Fachin, vista de ministros em plenário. Senhor Procurador-Geral da República, a quem cumprimento, especialmente hoje, em que Vossa Excelência apresenta-se como sendo a última presença neste mandato, neste segundo biênio, exercido por Vossa Excelência, que acaba de noticiar o que vem acontecendo, de que somos todos testemunhas, como acaba de dizer nosso ministro Gilmar Mendes, no curso desses 4 anos. Senhores advogados, meus cumprimentos muito especiais, senhores servidores, todos os que nos acompanham, estudantes, profissionais da imprensa. Senhora presidente, eu considero que este, como alguns julgamentos já tivemos aqui, foi lembrado por quase todos, que diz respeito a injustiças que precisam de ser solvidas nos termos de um Estado de Direito, evidente, mas que dão notícia de uma história muito complicada do nosso país. O ministro Gilmar ontem lembrava que, seja qual for a orientação adotada antes, quando era ainda, Sua Excelência era advogado-geral da União, me parece, no caso lá do Xingu, que sempre foi um tema muito sofrido e que vem sendo trazido diuturnamente. Basta lembrar que em 1961 nós tivemos julgamentos com o voto brilhantíssimo do ministro Vitor Nunes Leal, para lembrar apenas um caso de tantos que poderia ser lembrado. Mas este é um caso que tem uma candência muito maior para nós brasileiros. Não é por acaso que vem de ser criado, instalado, o Ministério dos Povos Originários. Eu, presidente, quando criança, aprendi que nós brasileiros, o resultado de 3 raças tristes. Depois aprendi que não, que nós somos o resultado de raças entristecidas por uma atuação sanguinária, opressora, tanto de governos quanto de uma sociedade gananciosa, em grande parte da sua história, com consequências que chegaram a dizimar parte da população de humanos que não foram assim considerados. Eu não acho que os indígenas sejam tristes, acho que as suas cantorias, a beleza da sua cultura demonstra que o que se tem é, eventualmente, uma tristeza introduzida por atuações externas. Mesma coisa, o índio no cativeiro, o negro escravizado trazido nos porões dos navios, o próprio português que, não sendo do poder, vinha para cá por obrigação, não são pessoas, podem ser melancólicos, mas não tristes. Mas é isso, se ouvir o lamento ecoar sempre de uma história com muitas gravíssimas perversidades e injustiça. E o tema de hoje põe em realce que nós estamos a cuidar da dignidade étnica de um povo que foi dizimado, oprimido durante 5 séculos de história. Em 1910, ao criar o Serviço de Proteção, o nome, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, Rondon dizia que precisava de ser afirmado o direito de os índios serem e continuarem sendo índios, na palavra dele. E afirmava Darcy Ribeiro que esses povos indígenas, quem vota é a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, haviam enfrentado 4 séculos de opressão, ao longo dos quais sofreram chacinas, tiveram suas mulheres violentadas, seus filhos roubados, e ninguém levantava uma mão contra essa violência. O plenário do STF analisa o marco temporal sobre o direito de posse de áreas este Supremo de tradicional Tribunal tem ocupação dado, indígena. no Recurso curso de sua extraordinário história, número a partir do voto do 1.173.65, Vitor FUNAI Nunes contra ou o daquele Instituto do Meio julgamento, Ambiente. testemunho reiterado, como já foi lembrado em muitos votos, e ontem, ainda não no seu voto, mas na fala do ministro Gilmar, reiterado em todas as décadas, nós vamos encontrar este tribunal se preocupando, se debruçando e julgando esses casos. Portanto,
Seja qual for o resultado deste julgamento, uma coisa é certa, todos os ministros, historicamente, vêm se debruçando sobre isto, que é uma chaga gravíssima, instabilizar e promover ou produzir conflitos na sociedade brasileira. Darcy Ribeiro acreditou e trabalhou sempre para que se reconhecesse, aspas, que a unidade essencial do fenômeno humano é a comunidade étnica, que é o lugar em que o homem se produz. Ele surge na primeira das grandes alienações, dizia o Darcy, que nos plasmaram, aquela que nos desgarrou do reino da natureza para o reino da cultura. E ensinava que, aspas, não há homem sem comunidade étnica. Esta potencialidade de desenvolver a personalidade, a condição humana, é uma virtualidade que se realiza se o homem cresce numa comunidade portadora da condição humana, de uma cultura que o humanize. Cada comunidade étnica, dizia Darcy, domina e transmite um corpo de saberes e técnicas através das quais ela se relaciona com a natureza circundante para tirar dela o que necessita para se nutrir e viver com o outro. A Constituição Brasileira de 1988 pôs-se como a superação de uma concepção segundo a qual se buscava desindianizar o indígena. Darcy Ribeiro contava que, aspas, o presidente Geisel estranhava muito que os índios teimassem em permanecer índios. Desencadeou, assim, um movimento chamado de emancipação dos índios, dizia o Darcy, uma das coisas mais brutais de que tive notícia. Porque o presidente, então, dizia, por que esses índios se mantêm nessa mania de serem índios? Esses índios teimam em ser índios, e concluía disso que lhe cumpria decretar imperialmente que as tribos indígenas aculturadas deixassem de ser indígenas para passar a ser comunidades comuns. Essa emancipação compulsória, escrevia Darcy, imporia para os índios a perda de suas terras, a perda de qualquer direito ao amparo compensatório e, portanto, em sua dizimação. Diante dos povos indígenas, dizia o Darcy, que sobreviveram a séculos da opressão mais terrível, cuja simples existência pareceria inverossímil se eles não estivessem aqui a nos mostrar que sobreviveram e, portanto, nos cumpre uma atitude mínima de respeito. A falsa emancipação geiseliana, dizia Darcy, era apenas uma nova onda de perseguição, embora já não contando com as armas maiores da guerra e da escravidão e da contaminação propositada, contava com todo o poder opressivo de um Estado moderno, deliberado a destruí-los. Eu fecho as aspas, mas ainda acrescento da fala do Darcy. Sobre os Xocleng, aspas, com os Xoclengues do sul do Brasil, conheci um povo que percorreu em 50 anos todo o caminho de, aspas secundárias, silvícolas bravios em guerra contra todos, fecho as aspas secundárias, ao de pobres índios integrados na civilização, como se eles quisessem ser apenas assalariados. A civilização, no caso deles, era uma área agrícola próspera de colonos alemães aos quais foram dadas as suas terras. Ali eu vi, comovido, o esforço ingente que eles faziam para ser reconhecidos como gente pelos seus vizinhos. Eu fecho as aspas para realçar, senhora presidente, senhores ministros, que todos os que cuidaram da matéria posto nesse recurso reconheceram a impagável dívida que a sociedade brasileira tem com os povos originários, porque eles tiraram as terras, as matas, contaminaram os rios, cobiçaram e buscaram sem cessar, e ainda buscam hoje, as riquezas das paragens que constituem para eles não apenas uma matéria sujeita a um preço, mas o seu próprio mundo, onde podem viver segundo a sua visão de mundo e de vida. A história mostra e o testemunho de Darcy Ribeiro esclarece que buscaram, na verdade, retirar as almas desses indígenas. Esses processos que chegam a esse Supremo Tribunal, atestando a continuidade da luta dos indígenas pela sua vivência, revelam uma civilização com que temos muito que aprender, porque não se deixa abater. E ao traçar o Estatuto Constitucional dos Índios, para usar a expressão do Constituinte no capítulo 8, do título 8, no artigo 231, a Constituição do Brasil de 1988 reconheceu, primeiro, como fundamentais os direitos originários dos indígenas, a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.
e o que compõe o seu patrimônio material e imaterial, terras, todas as suas crenças, cultura exercida naquele espaço que tradicionalmente ocupam. Daí decorre de pronto o reconhecimento, que já foi aqui acentuado a partir do voto do ministro relator, de que os direitos dos povos originários, constitucionalmente nomeados como índios, têm natureza de direitos fundamentais, submetendo-se, portanto, ao regime próprio desses. Significa afirmar que não pode haver retrocesso nesses direitos reconhecidos, incluídos os que se referem às terras tradicionalmente ocupadas, não se sujeitam esses direitos à reforma no sentido de reduzi-los, sequer constitucionalmente, porque nós temos o parágrafo 4º do artigo 60, que não permite sequer que haja deliberação sobre proposta de emenda tendente a aboli-los, dentre outros que caracterizam esses direitos. O que se extrai do Estatuto Constitucional dos Povos Originários no sistema promulgado em 1988 é que o Constituinte de 1987-88 buscou ver o indígena com o olhar dele indígena e não com o seu próprio olhar de autor da lei, ou que se possa adotar uma visão de mundo daquele que adota uma determinada política pública. E é esse o mesmo compromisso que se impõe ao juiz constitucional. A dignidade do indígena não está em se espelhar e imitar o não indígena, ou sequer a outra etnia, mas em ser igual na humanidade de ser gente, respeitado e tendo a integridade de sua cosmovisão garantida, assegurando-se, então, o respeito à sua dignidade étnica, à sua identidade, enfim. O indígena não busca desertar-se de si, nem a Constituição permite seja ele expropriado de seu ser para ceder seu corpo, sua gente, seus costumes, para se instalar, um viver nele. Na imagem ao centro da tela, quem vota é a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do STF. Ou desterre de sua inteireza humana, concebida e conformada ao modo de ver ou de viver no mundo, seja essa expropriação abrupta ou falseada com gestos e palavras em busca de interesses, cobiças ou vaidades dos que se creem superiores, a quem quer que seja, e também aos indígenas, buscando, assim, promoverem um transplante de cultura, matando o que o indígena reconhece e concebe como próprio, material e imaterialmente, na minha compreensão, e acho que até aqui todos foram firmes nesta mesma toada, contraria a Constituição de 1988. Por isso, senhora presidente, senhores ministros, quanto aos direitos dos indígenas, eu os reconheço, como já foi votado desde o voto do relator, como fundamentais, reiterado em vários dos votos até aqui exarados. Como a Constituição brasileira estabeleceu expressamente no artigo 231 serem reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União apenas demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, eu concluo exatamente no ponto, senhora presidente, como fez o ministro relator. Esses direitos e direitos às terras tradicionalmente ocupadas, e aqui a discussão é se o tradicionalmente ocupada haveria de ser reconhecido a qualquer tempo em que se comprove objetivamente esta posse, e neste sentido eu estou acompanhando, portanto, o relator com este reconhecimento. Essas terras, portanto, mencionadas na Constituição e que compõem o acervo de bens reconhecidos e garantidos juridicamente aos indígenas, não podem ser, a meu ver, desmembrados do conjunto de direitos fundamentais que lhes é constitucionalmente assegurada. Essa posse permanente que lhes é assegurada de natureza constitucional, como já foi aqui também reiterado, não se confunde com a posse civil. Isto já foi cuidado e foi lembrado também em vários dos votos que foram aqui expostos. No caso do Supremo Tribunal Federal, desde 1961, tem na lição do Vitor Nunes Leal, no julgamento do recurso extraordinário 44.585, que, aspas, o objetivo, e ele se referia à Constituição de 1946, o objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para a sobrevivência dessa tribo, como para estudos etnólogos
e para outros efeitos da natureza cultural ou intelectual, afirmando o ministro Vitor Nunes, não está em jogo propriamente um conceito de posse nem de domínio no sentido civilista dos vocábulos. Trata-se de habitat de um povo. E é neste sentido que o Supremo vem, portanto, reafirmando a sua jurisprudência, e eu estou rememorando o que já foi repetido neste julgamento, apenas para realçar que o sentido que me parece apropriado é que o espaço de vivência dos indígenas dá-se integração com a natureza, as matas, os rios, animais, formando uma unidade na qual ele experimenta a sua aventura vital. Portanto, as terras não se desapegam nem se repartem entre o indígena e uma realidade externa que pudesse ser valorizada se aquilo é a própria condição de ele viver a sua cultura. Neste sentido, portanto, eu estou acompanhando o relator, no sentido de que essas terras, e aqui eu reitero o voto que proferi na petição 3388, que, com a interpretação que faço do texto constitucional, é de que nós temos, pela exposição constitucional, e cito no meu voto de que faria juntada umas tantas lições e também jurisprudência da nossa Casa, no sentido de que as terras, sendo direitos fundamentais, não podem ser diminuídas e, portanto, eu afasto qualquer ideia de reducionismo dessas terras ou de reducionismo não só fisicamente do que é ocupado, mas também no tempo. E, neste sentido, afasto, portanto, o marco temporal, porque, quando foi definido, basicamente, com a referência feita na petição 3388, com a explicitação que foi feita ali, eu deixei claro que este marco temporal, que o ministro Carlos Brito dizia que era para trabalhar com uma data certa, e que também aqui já foi dito, era para se ter a comprovação de que a comunidade ocupava a terra naquela data, me parece realmente contrária à ideia tanto de direitos fundamentais, quanto da possibilidade de manter-se a integridade e a identidade dos grupos indígenas e das comunidades. Por isso, eu também estou acompanhando no afastamento do marco temporal, como concebido naquele caso, do 3388, caso Raposa Serra do Sol, considerando, como fez o relator, que a demarcação de terras tem natureza meramente declaratória, o que também já foi aqui exposto em vários dos votos, entendendo que o laudo é elemento essencial para que se tenha a objetivação do que se busca em cada caso. Estou entendendo, senhora presidente, também neste ponto, acompanhando o relator, que a vinculação entre a posse originária e que aqui ontem foi realçado também no voto do ministro Dias Toffoli, na esteira do que tinha sido exposto pelo ministro relator, de que a posse que se busca aqui é a tradicional, com a comprovação objetiva, sem uma marca temporal definida, como foi no caso anterior, e com esse afastamento, eu estou dizendo apenas que o marco temporal, como afirmou o relator, não é um fator definidor para o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas, até porque nem haveria como conciliar o que se tem na Constituição com o tempo demarcado nas condições que foram, naquele caso específico do Raposa, e para aquele caso foi definido. Portanto, eu também afirmo a possibilidade de ampliação das terras indígenas demarcadas, também como se teve no voto do relator. E aqui eu venho trazendo, senhora presidente, senhores ministros, uma parte que eu transcrevo em meu voto, de diálogo que travei com o ministro Menezes Direito naquela petição, quando eu mantive... Quem vota no plenário físico do Supremo Tribunal Federal é a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do STF. Na pauta recurso extraordinário número 1.173.65, FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente. Chamado de uma das balizas ali definidas. O ministro Menezes Direito diz, aliás, desde que votou, logo depois do voto que proferi, Vossa Excelência já tinha feito essa observação.
E eu dizia exatamente pela dificuldade que tenho de estabelecer isso de forma tão genérica. Peço bem a Vossa Excelência, mantenho o que tinha votado, ao que o ministro Menezes Direito, com a gentileza que lhe era própria, afirmou que é extremamente coerente com o que Vossa Excelência votou. Vossa Excelência faz muito bem. Portanto, eu estou mantendo o que eu assentei naquele julgamento, no sentido de que o tratamento conferido aos direitos dos povos indígenas pela Constituição da República propicia a ampliação dos limites de terras indígenas demarcadas, considerando, portanto, fundamental como elemento fundamental o laudo antropológico para demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada. Considero e trato em meu voto da questão referente à posse indígena e à proteção ao meio ambiente. Acho que, quanto a isso, senhora presidente, os fatos falam por si. As terras indígenas têm exatamente as áreas de maior preservação ambiental que se tem, e, neste sentido, também estou trazendo um capítulo articulado no meu voto. E do Fórum Marco Temporal fica um item que foi aqui introduzido a partir do voto do ministro relator, do ministro Fachin, sobre a possibilidade de indenização nos casos de haver posseiros que tenham títulos que são considerados nulos nos termos do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição, que ali determina que haja indenização em caso de reconhecimento da condição de terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas, entretanto, ali fazendo referência às benfeitorias apenas. E alguns ministros já votaram, a partir do voto do ministro Zanin, no sentido de haver possibilidade de posseiros de boa-fé ou até de proprietários, que teria de ser, portanto, indenizado nos termos do parágrafo 6º do artigo 37. Eu vou ficar, por hora, senhora presidente, no caso da indenização, que é um dos itens, fora o marco temporal, talvez o item mais candente que se tem aqui, a ser resolvido neste caso, eu vou ficar, por hora, com a mesma compreensão adotada pelo ministro relator, embora eu saiba que, como ainda haverá outros votos, e principalmente na tese pode ser introduzida como ponto da tese, especificamente, este alargamento que não vinha na proposta do ministro Fachin, eu fico aberta, na votação da tese, a eventualmente aceitar, como fez também ontem o ministro Dias Toffoli, aplicando o parágrafo 6º do artigo 37 nos casos de posseiros de boa-fé que tenham que serem deslocados exatamente por conta do reconhecimento da condição de posse tradicionalmente ocupada pelos indígenas, ou pela demarcação, ou por uma necessidade de redimensionamento, de rebalizamento dos limites dessas terras que eventualmente já tenham sido demarcadas. No caso específico, senhora presidente, eu estou julgando, dando provimento ao recurso, também na esteira do que foi aqui já afirmado, desde o voto do ministro Fachin, e o único ponto que eu tenho de uma divergência específica e que não chegou a ser tratada, também não tinha tratado, mas ontem o ministro Dias Toffoli inaugurou a questão da demarcação e da possibilidade de utilização das terras, desde que haja lei do Congresso Nacional estabelecer um prazo. Neste caso, eu fico sem cuidar deste tema, que não tinha sido cuidado, como disse, no voto do relator, que não tinha sido introduzido, mas o ministro Dias Toffoli expôs com muita clareza que, considerando o que tínhamos aprovado como sendo o tema de repercussão geral, que a tese poderia tratar disso. Por ora também, quanto a isso, não me manifesto, não constava do meu voto, só introduzirei se houver outros debates na proposição e na votação da tese. Portanto, voto acompanhando, senhora presidente, o ministro relator. Como voto, agradecendo a palavra. Ministra Carmen Lúcia, pelo que eu compreendi, Vossa Excelência dá provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação. Seria isso? Exatamente. Porque o ministro Dias Toffoli ontem nem registramos, mas aventou a possibilidade do provimento do recurso extraordinário para a devolução dos autos à origem. Mas eu estou acompanhando o ministro relator, como disse. Agradeço a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente decano, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro Carmen Lúcia. Senhores ministros, o eminente relator, ministro Fachin,
Sentado na mesa ao lado direito da excelentíssima senhora ministra presidente, para o voto, o ministro Gilmar Mendes, ministro decano da Corte. Tema que de quando em vez o tribunal revisita. Nós temos precedentes dos anos 60, como temos precedentes dos anos 70 e 80, como tivemos aí dos anos 2000, o debate sobre a questão do marco temporal. E como também já se viu, essa é uma temática em que se permite uma certa contemplação, talvez, não realista de todos os contextos. Diferentemente de muitos de nós, eu recebi no meu gabinete, durante todos esses dias, advogados, alguns ilustríssimos desses miliardários que agora também se dedicam à causa indígena. Deve ser as horas vagas, talvez, para aplacar um pouco a consciência. E a um deles eu perguntei se ele já tinha visitado uma área indígena, se conhecia uma maloca e tal. E não conhecia. Mas isso faz parte desse nosso Brasilzão, né? Em que a hipocrisia também está embutida nessas teses. Então, é preciso que... como os índios vivem, qual é a realidade, contei-lhes de Raposa Serra do Sol, como eles vivem, quais são as condições que nós vimos já, ministra Carmen Lúcia, e que certamente condições que não mudaram muito ao longo desses anos. Então, esse precisa ser um debate... Imagem vista da plateia, imagem dinâmica. Que precisa ser olhado numa perspectiva de resolutividade. É preciso que nós possamos encaminhar esse assunto e, oxalá, consigamos encaminhá-lo para uma solução que na pauta, recurso extraordinário número 1.173.065, FUNAI contra IMA. Sérios problemas aqui envolvidos. Eu fico deveras preocupado quando, e a minha base é essa visita à Raposa Serra do Sol, mas eu tenho na memória, inclusive de infância, a realidade das aldeias da região lá do Mato Grosso. Eu fico, presidente, me perguntando se, de fato, não parece algo diabólico que se desenhe em áreas enormes, como o caso de Raposa Serra do Sol, e não se deem recursos para mínimo de exploração. Vossa Excelência visitou aldeias e certamente se deparou com realidades não muito diversas. Certamente, esse é um dado muito presente. Em Raposa Serra do Sol, os recursos que lá chegavam, afora as questões de escola, saúde, eram basicamente para os povos índios, assistência social, LOAS e Bolsa Família. Ontem o ministro Toffoli trouxe essa consideração sobre a questão da exploração dos recursos minerais em terras indígenas. E aqui também, em princípio, nós estamos há 35 anos e não se faz, a não ser de maneira ilegal, o que é extremamente gravoso para as próprias populações. Então,
Mas, de alguma forma, a despeito de não se ter cumprido a Constituição, no contexto geral, na preconização na imagem vista de indígenas, da criação no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. O comando constitucional não foi implementado na sua inteireza, nós estamos a discutir como se todo o problema da não demarcação de terras indígenas estivesse na questão do marco temporal. E aí é um dado interessante. Primeiro porque há terras para serem demarcadas, como nós sabemos, e os números dizem algo. Segundo o censo de 2010, a população indígena, à época, era de 817.963. 818 mil, 0,4% do total do Brasil, com 517 mil vivendo em terras indígenas oficialmente reconhecidas. A FUNAI diz que as áreas indígenas ocupam 12,2% do território nacional. Dados do mapa Biomas indicam que elas vêm garantindo proteção aos biomas das últimas 3 décadas. Só 1,6% do desmatamento no período ocorreu nelas. Fato que já foi aqui objeto de discussão. Aí é interessante no debate, e isso já foi alvo de uma discussão anterior, na CO 312, questão de ordem da Bahia, da relatoria do ministro Nelson Jobim. Todos já leram aqui o texto constitucional. São reconhecidos aos índios na imagem, o ministro consulta uma agenda. Costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aí o parágrafo primeiro, que foi alvo, então, de consideração específica. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas, em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Jobim, então, nessa questão de ordem, fez a seguinte consideração. Essa regra fornece os diversos elementos que compõem o conceito de terras indígenas no Brasil, segundo a Constituição de 88. Aí diz, são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. Aí diz ele, este é o primeiro elemento do conceito de terra indígena. O núcleo deste primeiro elemento está na expressão habitadas. São terras indígenas aquelas que forem pelos índios habitadas. Mas diz ele mais. Mas a Constituição somente se satisfaz com uma habitação que possua o caráter de permanência, habitadas em caráter permanente. Exige-se, diz ele, uma habitação qualificada. Não é qualquer habitação. É habitação em caráter permanente. Este primeiro elemento do conceito não se ressente de qualquer subjetividade, dizia Nelson. Consiste em um dado da realidade empírica e objetiva, a existência de aldeias, sua localização,
dimensão, critérios de permanência, etc. Parte-se de um fato, a habitação, embora uma habitação adverbializada pela expressão permanente. O advérbio não reduz a objetividade que decorre do fato da habitação. Prossegue a Constituição na conceituação. B, diz Nelson, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, além daquelas por eles habitadas em caráter permanente, também aquelas utilizadas para as suas atividades produtivas. Integra o conceito de terra indígena as a imagem vista dinâmica do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ministros em plenário. Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, a excelentíssima senhora ministra presidente. Seu lado direito, está na expressão Procurador-Geral da República, Augusto Aras. À sua esquerda, Armelínia Oliveira de Souza, secretária-chefe do plenário. Prossegue Jobim, perante um elemento com grau de objetividade. Quem vota o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. Na pauta, recurso extraordinário, número 1.173.065. FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente. São situações de fato, diz ele. Apura-se in loco, ou seja, emerge do fato de se destinar uma área para atividade produtiva. Portanto, dois elementos objetivos. Área habitada em caráter permanente e onde exerce atividades produtivas. E todos nós que temos alguma familiaridade com esse tema, ontem eu fiz referência ao debate que nós tivemos sobre o Xingu, sabemos, inclusive, de locais que são destinados a determinadas atividades. As roças podem ser em outro local que não corresponde ao local da habitação. Isso se vê na imagem, o ministro pausa, fala e bebe água. Nesse trabalho, inclusive, do século XIX, primeira metade do século XIX, de um antropólogo alemão, Klaus von den Steinen, que viajou toda esta região, inclusive acompanhado de um geógrafo que marcava onde estavam as aldeias ao longo do curso, inclusive do rio Xingu. Então, diz Nelson, são situações de fato. Apura-se in loco, ou seja, emerge do fato de se destinar uma área para atividade produtiva. Aí ele diz mais. Há um terceiro elemento que integra o conceito de terra indígena. Continua no parágrafo 1º do artigo 231. As imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar. E aí ele diz, Jobim, neste elemento do conceito, há um elemento objetivo, os recursos ambientais, a eles se agregam 3 juízos de valor: imprescindibilidade, necessariedade e bem-estar. Embora com um grau de subjetividade, esses 3 conceitos são explicitáveis através de pesquisa de campo e dados objetivos, diz ainda Jobim. E diz o seguinte: por fim, o último elemento que integra o conceito de terras tradicionalmente ocupadas. Item D nessa sua observação. As necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. De novo diz Jobim, este último elemento parte de uma constatação objetiva, a reprodução física e cultural, e prossegue.
exige o juízo de necessariedade e ainda um juízo antropológico, que diz com usos, costumes e tradições do grupo. E prossegue. O conceito de terra indígena no Brasil é integrado de 4 universos que se interpenetram e se complementam. Isso levou o Jobim, inclusive, a conceptualizar a ideia dos tais círculos concêntricos que decorreriam do parágrafo 1º do artigo 231. Se o debate se abre para saber, e o ministro André trouxe, inclusive, esta consideração e um mapa, ou vários mapas, com a presença indígena na história do Brasil e como foram se dando também as expulsões ou os afastamentos a partir de determinadas áreas, né? Tanto é que existem os antigos aldeamentos indígenas, que são alvo ou objeto de uma súmula no Supremo Tribunal Federal. Se, de fato, o conceito é de posse imemorial, no sentido de que em algum lugar, em algum momento, houve a presença indígena, e esta é uma pergunta que nós devemos nos fazer, até porque ela voltará. Ela voltará. Esse tema não se encerra. Nós sabemos bem. Ela voltará. Nós estamos acostumados a isso. Às vezes até voltam mais rapidamente do que nós. Volta o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. O caso de Raposa Serra do Sol teve aí uma duração, ministro Cássio, de 14 anos. Então, em termos de Brasil, isso é quase uma eternidade. F615. Mas essa questão volta, porque a toda hora, neste próprio caso específico, a despeito do debate fático que se possa travar, aqui, 100 índios desta comunidade invadem uma área que não estava ocupada. Mas alguém poderá dizer, não se trata de invasão, está simplesmente restituindo-se numa posse que existiu no passado. Embora se saiba que aqui havia um território desta empresa catarinense de meio ambiente, ou essa instituição, ou essa autarquia. Mas se isto é permitido, qual é o limite? Mesmo na esfera da hermenêutica do possível. Aonde que para? Eu brincava, esta reserva está a 3 horas e alguma coisa de Curitiba. Se esses índios acordarem animados e decidirem que agora esse seu espaço entre Florianópolis... Eu me lembro que... Na pauta, recurso extraordinário número 1.173.065, FUNAI contra IMA. E um dia... Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. E dentro desse espaço, portanto, isso estará... E certamente daqui a pouco nós vamos estar lá, ministro Fachin, na Boca Maldita, com área, discutindo uma área indígena. É possível. Qual é o limite? O que nós dissemos? Porque certamente vai haver, um dia passou, esteve lá na Boca Maldita, indígenas. Este é um ônus hermenêutico que nós devemos saber. Podemos não responder, podemos dar de costa. Vamos empurrar o problema pela janela e vai voltar. Porque isto
se repete. E, por outro lado, estamos discutindo possíveis redemarcações e, infelizmente, inclusive no último governo, não houve demarcação de terras, está parado. Ficou parado o processo de demarcação. Por isso que Jobim, então, prossegue e diz, e esse é um ônus que nós vamos ter que tratar a partir, não é inventação retórica, está no texto constitucional. Ele diz, a imagem parece boa, 4 círculos concêntricos que se completam. O primeiro círculo, a habitação permanente. Este é o círculo menor, com índice de objetividade maior. Depende de uma verificação in loco, de uma análise de costumes, ou seja, uma análise de comportamento para explicitar o caráter de permanência da habitação. Isto significa, por exemplo, que dependendo do tipo de cultura indígena, se terá uma habitação permanente em mais de um lugar. Também possível. No Xingu, para aqueles que são curiosos, leiam a obra de von der Steinen e vão ver que havia espaços de moradia para o inverno, para o período de inverno e para o verão. E áreas de deambulação. Absolutamente normal. Nenhum problema. Por isso, inclusive, que nós discutimos aqui. À época, em 87, 88, a não possibilidade de se adotar o conceito da posse como fato. Porque, senão, teríamos problemas que não correspondiam. Isso já à luz da Constituição de 67, 69. É muito fácil de ver que isso compõe a realidade. Podem morar em algum lugar, num dado período do ano, e em outro lugar, em outro período do ano. Precisam de mais espaço do que seria normal nas comunidades conurbadas. Ninguém está discutindo isto. E aí, então, Jobim diz, depende de uma verificação in loco e de uma análise de costumes, ou seja, uma análise de comportamento para explicitar o caráter de permanência da habitação. Isso significa, por exemplo, prossegue ele, que dependendo do tipo de cultura indígena, se terá uma habitação permanente em mais no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, para o voto, o excelentíssimo senhor ministro, decano da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes. De transposição ou de deslocamento. Ministros votam o processo recurso extraordinário número 1.173.65, FUNAI contra a IMA. Essa situação viabiliza a existência de habitação permanente em 2 ou mais locais distintos, exatamente em decorrência de tradições ou por influência de questões relativas a clima e atividades produtivas. A esse elemento, diz ele ainda, se agrega o segundo círculo, as terras utilizadas para atividades produtivas. Este círculo 2 depende da verificação e existência real e efetiva do círculo. Aliás, há uma relação de dependência entre os diversos círculos. Os primeiros são condicionantes dos subsequentes. A perquisição a respeito do círculo 2 depende de uma resposta positiva em relação ao círculo 1. Mas a Constituição, no conceito de terras tradicionalmente ocupadas, não se satisfez com os 2 círculos referidos de Jobim. Ela instituiu também o círculo 3, que se constitui nas áreas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar. E aí ele diz,
Observe-se que, como ocorre com o círculo 2, há, por parte deste círculo 3, uma relação de dependência com os anteriores. Só se poderá perquirir sobre o círculo 3 quando, e somente quando, já se tiver uma resposta positiva em relação aos círculos 1 e 2. Neste círculo, parte-se de uma base objetiva e constatável empiricamente, os recursos ambientais. A essa regra ou a essa base se agregam os elementos valorativos que definem a sua extensão. Por fim, diz ele, chega-se ao círculo 4, portanto, na sequência dos círculos concêntricos. Terras necessárias à reprodução física e cultural, segundo usos, costumes e tradições do grupo indígena. Tal como se passa com os demais, este último círculo depende dos círculos anteriores e sua perquisição se fará após os anteriores, tal como já se fez em relação aos demais círculos. Com isso, pode-se afirmar com absoluta tranquilidade interpretativa que o advérbio tradicionalmente, que está na raiz do conceito de terras ocupadas pelos índios, não está relacionado no texto da Constituição brasileira com o elemento histórico, mas sim com a forma tradicional de ocupação. O advérbio tradicionalmente nada tem com o conceito de posse imemorial, mas sim com o conceito de formas tradicionais de ocupação. Debate que nós travamos ontem. É de posse imemorial? Ainda hoje conversava com um senador e ele dizia: toda a margem dos rios ali da Amazônia, mas especialmente de Manaus, tem a presença e teve a presença indígena. Isto permitiria, e certamente isso se pode estender a todas essas metrópoles do norte. Belém, Macapá, Manaus. Na imagem, o ministro está parado com as mãos antepostas, olhando para os seus respectivos pares. O Teatro de Manaus agora é terra tradicionalmente ocupada por indígenas? E que se deve fazer assim? Se não ficar claro isso, daqui a pouco nós vamos ter esse tipo de debate. E aí nós vamos ter que buscar aquela célebre antropóloga portuguesa que prestava serviços lá no sul da Bahia e dizer, isso tudo é área indígena e, portanto, isto tudo é uma república indígena e é uma província grande indígena. É disso que se cuida. É para isso que nós estamos lendo esse texto? Jobim então diz, tal como se passa com os demais círculos, está no círculo 4, este último depende dos círculos anteriores, e sua perquisição se fará após os anteriores. Tudo isso pode-se afirmar com absoluta tranquilidade interpretativa que o advérbio tradicionalmente, que está na raiz do conceito de terras ocupadas pelos indígenas, não está relacionado no texto da Constituição brasileira com elemento histórico,
mas sim com a forma tradicional de ocupação. O advérbio tradicionalmente nada tem com o conceito de posse imemorial, mas sim com o conceito de formas tradicionais de ocupação. O juízo histórico, entretanto, é fundamental para a elucidação dos 4 círculos, principalmente do círculo 3 e do círculo 4. Na pauta, recurso extraordinário número 1.173.065, FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. Ao tratamento constitucional do tema. Então, é preciso ler esse texto com esta perspectiva. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas, em caráter permanente, as utilizadas para as atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Vendo isso nesta perspectiva. Agora, qual será esse limite? E aqui, como decorre até dessa observação, eu não sei, ministra Rosa, se eu deveria suspender meu voto. Fica a critério de Vossa Excelência, não sei o tempo que precisa, ministro Gilmar. Talvez uns 10 minutos nós possamos aguardar. Vamos até lá. Caso contrário, vamos suspender e Vossa Excelência então continue. Vamos suspender e em seguida nós. Pois não. Então, agradeço a Vossa Excelência. Fica suspensa a sessão para o nosso intervalo regimental.